Boa noite, igreja. Paz de Cristo. Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão bem aí? Gente, eu ri agora ali com a Bruna, porque eu disse assim, domingo passado a Márcia já estava terminando de ministrar nesse horário. E eu nem comecei ainda. Ai, Jesus. Mas Deus é bom, amém? Que bom ver essa igreja cheia, que bom ver que você escolheu, como o Márcio disse, a boa parte. Escolheu estar aqui e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje transformado, amém? Você não vai sair da mesma forma que você entrou, amém? Então eu também quero dar as boas-vindas para você que é membro, para você que está nos visitando, que está retornando a casa ou que está vindo pela primeira vez. Nós somos uma igreja que é uma família, uma igreja que acolhe. Nós temos sempre dito esse nosso slogan que há lugar na mesa do Pai para você, amém? Então você é muito bem-vindo aqui. E hoje estamos iniciando o mês de outubro, amém? E todo início de mês nós iniciamos falando sobre uma virtude. O que são virtudes? Virtudes são tudo aquilo que diz respeito ao caráter de Cristo, amém? E nós esse ano estamos a cada mês estudando uma virtude de Cristo, para que nós venhamos ser mais parecidos com Ele. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Amém? Que Ele cresça, amém, nas nossas vidas e que nós venhamos diminuir, né? Esse é o desejo do nosso coração, é o desejo do meu coração. E oro para que seja o desejo do seu coração também, amém? Então nós já estudamos muita coisa, o Senhor já veio trabalhando em nós e cada mês, a gente vai sendo moído ali. Semana passada as meninas da Kids me perguntaram, pastora, qual vai ser a virtude desse mês? E eu falei, humildade, e elas, amém. Ai, se você tem filho na Kids, o seu filho vai ganhar lá uma pastinha com 2 materiais. Essa aqui é a folha da definição e do versículo base, que diz humildade. O que é humildade? Deixar que o centro das atenções seja Deus e os outros. Amém? E o versículo base é Filipenses 2, 3 e 4. Eu não vou ler aqui porque eu vou ler na ministração. E juntamente também vai um estudo bíblico em família, com vários versículos, para que você possa estar lendo no seu momento à mesa, ao invés de você ficar com o celular, ou mexendo nas redes sociais, ou olhando desgraça na TV, pega a Bíblia, irmão. Pega a Bíblia, pega a folhinha e lê um versículo por dia. A palavra de Deus, ela também é alimento. Amém? E nós precisamos ser intencionais nos nossos momentos à mesa com os nossos filhos. A mesa é um lugar de nutrir corpo, alma e espírito. Quando você senta ali, você compartilha um alimento que nutre o seu corpo, mas quando você olha nos olhos de quem está na sua frente, quando você se importa com a pessoa que está com você e pergunta para ela como foi o seu dia, você está nutrindo a alma dessa pessoa. E quando você compartilha a palavra de Deus, você ali está alimentando o seu espírito e o espírito de quem está ali. Então a mesa é este lugar de propósito. Amém? Então não negligencie este momento, seja intencional. Aqui tem várias perguntas bem instigantes. Inclusive, quem não é pai que tem filho na Kids, que quiser o material, é só me pedir que eu envio pelo WhatsApp, tá certo? Para você também fazer esse estudo bíblico que eu tenho certeza que vai mexer com você e vai te levar a ter crescimento na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no nosso texto base, que é Filipenses 2. Está lá no final do Novo Testamento. Essa carta linda que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipe, para os Filipenses. Filipenses capítulo 2.
Enquanto você abre, eu quero dizer algo aqui. A humildade, ela é a virtude mais difícil de nós desenvolvermos. Você concorda comigo? Que é difícil? Mas essa virtude é a virtude que melhor define um cristão. Um cristão que não é humilde, ele é só um crente, mas ele não é um cristão. Se você já congrega aqui conosco há algum tempo, você já sabe que há uma diferença entre ser crente e entre ser cristão. Nós somos cristãos. O que é cristão? Cristão é aquele que segue os passos de Jesus, que busca ser um imitador de Cristo. Crente todo mundo é. Crente até o diabo é. Crente é aquele que acredita em alguma coisa. Eu sou crente nisso, crente naquilo, né? Eu sou crente em Jesus, eu sou crente em Deus, eu sou crente nos búzios, no horóscopo, no tarô, eu sou crente na simpatia. Então, crente é quem acredita em alguma coisa. Agora, cristão é aquele que crê em Jesus. É aquele que segue os passos de Jesus. Então, nós estamos aqui nos aperfeiçoando nas virtudes de Cristo, para que nós sejamos parecidos com eles. E sejamos verdadeiros, genuínos cristãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Você chegou lá em Filipenses 2:3? Sim, então tá, vamos ler. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, a nós, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Queridos, essa noite eu vou rasgar falar da vida de uma pessoa aqui. Quem já ouviu esse ditado? Fulano rasgou a falar do ciclano. Quem já ouviu falar? Essa noite eu vou rasgar falar da vida de uma pessoa aqui. E eu vou te dizer, rasgue você também a falar da vida dessa pessoa. Fale sem moderação. Amém? Isso é uma tentação, não é? Que a gente tem de falar da vida dos outros. É muito mais fácil falar da vida dos outros do que falar de nós mesmos. É ou não é verdade? É muito mais fácil apontar o que os outros fazem do que apontar o que a gente faz. E facilmente a gente cai nisso. Mas vamos aprender hoje aqui então a falar da vida de Jesus. Amém? Da vida de Jesus, meu irmão, minha irmã, você está liberado a falar sem moderação. Fale a rasgar mesmo, amém? Então nós vamos hoje, através da vida de Jesus, aprender com Ele como ser humilde. Na nossa cultura, nessa era que a gente vive, as pessoas acham que ser humilde é ser uma pessoa que vive em condições desfavoráveis. Quando vê uma pessoa vivendo numa comunidade pobre, aí diz assim, aquela pessoa é humilde. Quem nunca disse assim, meu amigo, vamos lá na minha humilde casa,
né? Chama a sua casa de humilde, como quem diz assim: a minha casa é pobre, eu tenho poucas coisas, não tenho muitas coisas bonitas em casa, então a minha casa é humilde. Ou quando você vê uma pessoa que tem pouco estudo, e aí você diz assim: aquela pessoa ela é humilde, porque ela tem pouco estudo. Ou às vezes também uma pessoa se menospreza, ela se vê menor do que outras, e ela, por não ter estudo, por não ter talvez um bom cargo, uma boa posição na comunidade, ela se acha humilde por isso. Mas humildade não é isso. Isso é uma condição da pessoa, né? É uma situação talvez desfavorável no momento que ela está vivendo, mas quem nunca aqui já encontrou com alguém que talvez estava pedindo até uma esmola e você quis fazer algo por aquela pessoa e a pessoa não aceitou? Eu já vi muitas pessoas em condições desfavoráveis, super orgulhosas. Pessoas às quais a gente às vezes brinca assim, né? Que a gente vê que às vezes não tem um tapete para dar um ataque, mas não é humilde para aceitar uma ajuda. Não é humilde para aceitar um conselho. Se vê acima das outras pessoas, dentro de si, na sua forma de pensar, na sua forma de conduzir os seus relacionamentos. E isso não é humildade. Humildade, na cultura do céu, amém? Que é a cultura que nós estamos aqui aprendendo, porque somos cidadãos dos céus, amém? Nós não somos dessa terra, nós somos do céu, né? A palavra de Deus vai dizer que nós somos cidadãos dos céus. E na cultura do céu, humildade é uma pessoa que não pensa menos de si, mas que pensa menos em si, amém? Eu vou repetir. Humildade não é pensar menos de si. Dizer, como eu sou vítima, olha o que fizeram comigo, olha, eu não tenho condição, não tive oportunidade, fulano deu bem porque teve oportunidade, eu não tive. Uma pessoa que se vitimiza, uma pessoa que pensa menos de si, eu não consigo, eu não dou conta, eu não avanço. Isso não é humildade. Isso é falsa humildade. Isso é se vitimizar. Humildade é pensar menos em si e mais no outro. É o que Jesus fez. Jesus, nesse texto que a gente leu aqui de Filipenses 3, Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele não pensou naquilo que ele teria que passar. Ele pensou em nós. Ele preferiu vir à terra em forma de servo, sofrer e padecer. Isso para ele foi uma escolha muito melhor do que aqui pensar que viveria a eternidade sem mim e sem você. Amém? Então já toma para você aí essa verdade, amém? Você foi escolhido, você é amado. Talvez você pense assim, ninguém me ama. Como eu queria que alguém morresse de amor por mim. Deixa eu te falar. Jesus morreu de amor por você, amém? Amor não tem formato de coração, amor tem formato de cruz. A maior demonstração de amor se deu numa cruz. Jesus entregando a sua vida para nos dar salvação, para perdoar os nossos pecados, para apagar os nossos erros. Essa foi a maior demonstração de amor que existiu. Então eu quero que você tome posse e diga aí, bota a mão no seu coração aí agora. Eu sou amado. Jesus me amou e Ele ainda me ama. E eu quero amá-lo de todo o meu coração. Amém, glória a Deus, aleluia. Sabe, uma pessoa que entende humildade, ela não é uma pessoa que se vitimiza por ter uma condição. Eu estava ontem ouvindo uma ministração do pastor Luiz Hermínio, o Café com Pastores, que ele faz todo o primeiro sábado do mês, e ele estava contando, Dirceu e Dai, sobre um pastor autista, que ele conheceu lá em São Paulo. E
ele conheceu esse pastor e ele disse que ficou impressionado. Porque ele, sendo autista, ele via que as pessoas tinham dificuldade de lidar com ele, né? Ele disse: pastor, se você me encontrasse e dissesse para mim, vai chover canivete, eu ia embora correndo na hora, acreditando que de verdade ia chover canivete, né? Porque o autista, ele é literal. Entre outras, né, circunstâncias, ele resolveu estudar. E hoje, além de pastorear, ele ajuda famílias que têm filhos autistas, famílias atípicas. O que ele fez? Ele não se vitimizou com o seu problema. No seu problema, ele foi buscar solução para ajudar as pessoas a lidar melhor com ele. E com isso, ajudar outras pessoas a lidar melhor com as demais pessoas. Isso é entender que quando eu tenho um problema, eu não sou a pior pessoa do mundo, e eu não sou também a pior vítima, a pessoa que foi, né, o alvo de erro, o alvo de desfavorecimento da sociedade, não. Quando eu me deparo com uma circunstância, isso é uma oportunidade que eu tenho. É uma oportunidade de aprender e de ensinar. Então, reflita já aí com você. Eu não sei qual é o problema que você está passando na sua vida. Eu tenho certeza que algum você está passando, porque é promessa, amém? Jesus disse que nós passaríamos por aflição. E as aflições, elas vêm para nos aperfeiçoar. E por meio delas, nós aprendermos algo para ajudar outras pessoas. A palavra de Deus diz que com as consolações que nós somos consolados, nós consolamos a outros. Amém? Então, o homem mais humilde que pisou na terra e que é o nosso exemplo, é Jesus Cristo, nosso mestre. E eu quero pontuar aqui nesse texto 4 pontos das atitudes que ele teve. No verso 5 diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, quais foram as atitudes que Jesus teve? Primeiramente, ele se esvaziou de si mesmo. E como que nós estamos? Será que nós estamos cheios de nós mesmos? Eu estava refletindo, né? Como que a gente vai se esvaziar? Na vida prática, como que nós nos esvaziamos de nós mesmos? E uma das formas de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para quem já é, né, adulto, já é casado, vai entender, é o matrimônio. Quando você casa, para que aquilo dê certo, você precisa se esvaziar de si mesmo. Não tem como estar casado vivendo uma vida de solteiro. Esse casamento não vai prosperar. O casamento é um meio de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Uma vez que eu casei, agora o meu corpo não é mais meu. O meu corpo é do meu marido e o corpo do meu marido é meu. Agora não é mais somente o que eu gosto. Agora não é só o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Agora o dinheiro é nosso. Agora eu preciso saber em como agradar o meu marido. Antes eu pensava, me importava só em como me agradar. O que era bom para mim, o que convinha para mim. Agora que eu divido a vida, uma casa, uma cama com alguém, eu preciso me importar em como agradar esse alguém. Então, uma forma que nós temos de se esvaziar de nós mesmos é por meio de relacionamentos. A maternidade ou a paternidade. Na vida de uma mãe, não existe nada que faça ela se esvaziar mais dela mesma do que a maternidade. Amém, mães? Paulo vai dizer lá em Timóteo que a mulher é salva dando à luz filhos. Como assim, pastora? Não foi Jesus que me salvou? Sim, Jesus me deu a vida eterna. Mas nós, quando temos filhos, nós somos salvas de nós mesmas. Nós somos salvas do nosso egoísmo. Ai, mas eu gosto tanto de dormir. Se você tem filho, o seu sono vai ter que ser sacrificado.
Ah, mas eu gosto tanto de ter uma unha bem longa. Ah, se você tiver filho, você pode ter certeza que pelo menos por 1 ano você vai ter que diminuir o tamanho das suas unhas. Ai, mas eu gosto tanto de ficar horas no banho. Ai, relaxando, como é bom. Se você tiver filho, saiba que se você conseguir tomar banho de 5 minutos, você vai estar no céu. Amém? Não tem nada que nos faça esvaziar mais de nós mesmas do que a maternidade. Servir na igreja, como o pastor falou aqui. Nós não somos pastores remunerados nessa casa, ainda que é direito, ainda que é bíblico, né? A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas Deus tem nos dado condição de trabalhar e de ser voluntário aqui. Mas estar pastoreando aqui exige de nós quase todo o nosso tempo. A nossa família que o diga. E isso é esvaziar de mim mesma. Hoje eu queria dormir até bem mais tarde, estava super cansada. Mas eu precisei acordar cedo para orar, para passar tempo com Jesus, para meditar, para estar aqui. Hoje eu fui almoçar na casa da Maiara e do Diogo, uma comida deliciosa, uma companhia adorável. Mas eu disse, Mai, tá muito bom, mas eu preciso ir, porque eu preciso meditar. Eu preciso estar com o Senhor para estar de noite ministrando. Isso é abrir mão do nosso tempo, do nosso descanso. Ela perguntou, mas no domingo vocês conseguem assim descansar um pouquinho? Eu disse, não. No domingo é o dia que a gente mais se doa. Desde a hora que a gente acorda. A gente já vai dormir no sábado pensando, amanhã eu preciso acordar cedo. Ou eu ou o pastor, depende de quem vai ministrar. Porque enquanto um ministra, o outro dá atenção para o filho. Então, desde de manhã, nós já estamos completamente envolvidos com o culto à noite. Isso é se esvaziar de nós mesmos. Quem serve aqui, quem serve no louvor, chega aqui na igreja às 5 horas da tarde. Quem cuida da limpeza dessa igreja, vem na sexta-feira à noite ou vem no sábado de manhã limpar essa igreja. Né? Na sexta-feira à noite, depois do trabalho, onde todo mundo, ai, não vejo a hora de chegar em casa, me jogar no sofá. Não, eu ainda vou lá, servir. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Isso é se esvaziar de nós mesmos. Isso é ser humilde. Enquanto nós estamos aqui, há pessoas que não estão aqui sentadas. Há pessoas lá no Conexão, cuidando dos nossos filhos e ministrando a palavra. Isso é abrir mão de estar aqui recebendo a palavra para estar lá dando a palavra. Servir é uma forma de se esvaziar de nós mesmas. E a família então? O lar. O cuidado com os nossos. Cozinhar, limpar. Hoje eu falei para Maiara, Maiara, como eu estou me sentindo amada. Porque eu amo cozinhar. Mas eu amo também receber uma comidinha. Ah, como eu amo receber uma comidinha, gente. Ontem também eu fui na casa da Denise. Que café maravilhoso a gente teve lá. Um momento de oração. É muito bom. Meu sogro é um abençoado. Quase todo domingo. Vocês vão sair? Não, a gente tem que estudar. Então vem aqui. Vou fazer um aipim. Vou fazer um churrasco. Eu me sinto tão amada. Servir é um meio de se esvaziar de nós mesmos. Servir no lar, cuidar dos nossos, é um meio de se esvaziar de nós mesmos. Amém? Reflita como que está. Você está cheio de si? Ou você está servindo? Você está se dando por alguém? A outra atitude de Jesus foi, sendo Deus, ele se fez servo. Sabe, muitas vezes a gente se acha, né, melhor do que os outros. Dentro do lar acontece muito isso. Né? Vou falar aqui com os homens, amém, homens? Não, eu lavar louça? Não. Né? Um machismo. Hoje em dia a gente não vê isso mais, amém? Os maridos já entenderam, né, que também comem, que também sujam e também cooperam. Mas muito se viu. Aonde, não, isso não é serviço para mim.
às vezes a gente não entende que é servindo que nós nos assemelhamos com Jesus. Porque Ele, sendo Deus, Ele preparou uma mesa, chamou seus discípulos, tirou a sua capa, pegou um balde e uma toalha e foi fazer o serviço o menor serviço que existia naquela época, que era lavar os pés de uma pessoa. E aí no final ele diz: vocês viram isso que eu fiz? Eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Se vocês fizerem isso, felizes serão. Jesus diz que se nós servirmos, nós vamos ser felizes. Gente, não tem satisfação melhor do que você servir alguém e ver alguém contente com aquilo que você fez. Eu amo ganhar presente, eu amo ganhar uma comida, mas é tão gratificante quando eu faço uma comida para alguém e alguém fica feliz e satisfeito por comer aquela comida. Servir traz para a nossa vida contentamento, satisfação, e é uma das atitudes de Jesus. Jesus também humilhou-se a si mesmo. Jesus não era arrogante. Jesus, ele sabia quem ele era, mas mesmo assim, ele humilhou-se a si mesmo. Não foram as pessoas que humilharam Jesus. Jesus foi para a cruz por livre e espontânea vontade. Ele escolheu ir. Esse já era o propósito dele. Ele veio à terra com esse propósito. As pessoas não reconheceram, não aceitaram o que ele fez, mas isso contribuiu também para que ele cumprisse o seu propósito de se humilhar. Se humilhar por quê? Porque naquela época, ser pendurado no madeiro era considerado como ser maldito. E ele se fez maldito em meu e seu lugar, levando sobre si todo o pecado do mundo. Ele se humilhou. E a quarta atitude foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não foi só obediente, Deus disse: filho, vai lá e cura algumas pessoas, salva, liberta algumas pessoas, faz alguns milagres. Ele não fez só isso, ele fez muito mais. Ele foi obediente até a morte, e não foi qualquer morte. Foi morte de cruz, a pior morte. Então, o Senhor, ele nos ensina a sermos humildes, a sermos obedientes. Como assim, pastora, ser obediente? Obediente é se sujeitar a uma autoridade. Hoje, a gente elegeu um candidato a prefeito da nossa cidade, ou da sua cidade, se você não é daqui. E sendo ou não o nosso candidato, nós precisamos se submeter a essa autoridade. E o que cabe a nós fazermos? Orar por ela. Ah, mas não era o meu, não concordo. Deus é quem institui as autoridades. E nós precisamos nos sujeitar a elas. E a palavra de Deus nos orienta a sujeitarmos uns aos outros em amor. Amém? Então, voltando aqui para a vida de Jesus, eu quero convidar você a ler Mateus comigo. Mateus capítulo 11. Mateus 11, 27. Verso 28. Mateus 11, 28. Você está lá? Diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Nada dessas atitudes que Jesus fez tem que ser para nós um peso ou uma obrigação. Porque ele diz que o fardo dele é leve. Se de alguma forma você está vivendo sobrecarregado e cansado, é porque você está distante de Jesus. Observa que no início ele diz assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então vamos interpretar esse texto aqui juntos? Se Jesus está dizendo, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, isso quer dizer que se nós estamos assim, é porque nós não estamos próximos a Jesus. Porque quando nós estamos com Jesus, nós estamos sendo alcançados pelo fardo dele, que é leve. Como você está se sentindo? O que você mais tem dito no seu dia a dia? Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, o que geralmente você diz nas segundas de manhã? Estou cansada, não acredito. Estou cansada. Aí chega lá na terça, ai, não aguento mais, estou sobrecarregada. Por que que nós estamos nos sentindo assim? Se Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. O Senhor, Ele faz um convite para nós essa noite. Venham a mim, e eu lhes darei descanso. Troquem o fardo de vocês comigo. Ele levou sobre si todo o peso, toda a escrita de dívida que existia contra as nossas vidas. Ele levou. Mas nós ainda escolhemos carregar alguns fardos. Nós ainda escolhemos carregar algumas culpas, algumas condenações, mochilas de falta de perdão. Mochila, sabe? Quando você tem algo não resolvido, você carrega, é como se você estivesse carregando um saco de pedra nas suas costas. Mês passado nós fizemos aqui o mês da virtude do perdão. E eu compartilhei até com a Bruna, que teve um momento que Deus... eu estava com algo no meu coração, mas depois, por fim, Deus mudou a palavra. E eu ia fazer uma dinâmica aqui. Eu ia vir com um saco de batata. Eu ia ficar pregando o culto inteiro com um saco de batata, mas eu não ia carregar essas batatas sozinhas. Eu ia dar uma batata para cada um. E eu queria que você louvasse, que você abrisse a Bíblia, que você fizesse tudo com essa batata na mão. Como seria? Difícil, né? É difícil quando a gente está carregando algo que a gente deveria ter soltado. Isso nos incomoda, isso nos impede de fazer alguns movimentos, de ser livre. E o Senhor, Ele nos convida essa noite a trocar esse fardo, sabe? Essa mochila pesada de culpa, de falta de perdão, de ira, de descontentamento, de obrigações. Você se sente obrigado a fazer tudo, você acha que ninguém faz nada por você. Você acha que só você faz e que ninguém faz nada por você. E aí você está frustrado, você está sobrecarregado. Não sai palavras de gratidão da sua boca, só palavras de murmuração, de descontentamento, crítica para as outras pessoas. Você critica o que todo mundo está fazendo, mas você não faz. Você não conhece a dor daquela pessoa. E o Senhor, Ele está nos convidando essa noite para trocar o fardo. No Evangelho de João, Jesus ele vai dizer por 7 vezes
afirmações de quem ele é. Ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E em Lucas 9, 23 e em Mateus 16, 24 vai dizer que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele sabia quem ele era. E como que alguém que diz, eu sou o pão da vida, eu sou isso, eu sou aquilo, pode ser considerado humilde? Justamente porque sendo ele tudo isso, ele não se apegou aos títulos, ele se apegou ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Em que nós estamos apegados? No nosso status? Nos nossos bens? Ou nós estamos apegados em Jesus e no propósito que Deus tem para as nossas vidas? Na continuação desse versículo de Mateus 16, 24, ele diz que quem perder a sua vida irá encontrar a vida eterna. Mas quem achar a sua vida mais importante, perderá a sua vida. O que é mais importante? Como nós estamos vivendo as nossas vidas, o nosso dia a dia? Eu quero ler para você um texto, abre comigo ali. Eu já vou encerrar. Em Mateus 27. Mateus 27, no verso 11. Jesus, ele está diante de Pilatos. E diz assim: Jesus posto diante do governador, este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. Quem sabe quem é, não se defende. Não retribui acusações. Não rebate acusações. Não se justifica. Jesus entendeu que ele tinha um propósito a ser cumprido. E ainda que ele tivesse curado, amado, feito tanto por aquelas pessoas, e agora elas estavam batendo nele, acusando ele, ele entendeu que elas não sabiam o que estavam fazendo. Ele não abriu a sua boca. Lá em Isaías vai dizer que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não se defendeu. Ele entendeu que para cumprir o seu propósito, pessoas precisavam vir contra ele. E a que nós nos apegamos? Deus o livre se falar mal de mim. Se falar uma, vai levar duas. Imagina que eu vou deixar falar alguma coisa. Nós queremos nos justificar. Nós queremos dar explicações. Entenda algo, aquilo que as pessoas pensam a seu respeito é problema delas.
Importa o que Deus pensa a seu respeito. Importa diante de Deus como está o seu coração. Quais são as motivações do seu coração? Jesus era perfeito. Amou, curou, salvou e foi crucificado. Foi traído, foi abandonado, foi apedrejado. Nós que queremos ser semelhantes a Jesus, vamos passar pelas mesmas aflições que ele passou. Só que nós queremos passar rodando a baiana. Nós queremos passar, mas a gente quer mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo de bom. E mostrar que elas estão erradas. Não foi isso que Jesus fez. Diante das acusações, Jesus se manteve calado. Ele não desceu. Lembra que eu já falei várias vezes aqui? Que Jesus veio para elevar o nível dos relacionamentos ao nível do amor e do perdão. Se Jesus rebatesse as acusações daquela pessoa, Jesus ia descer o nível ao nível delas. Não desça do nível do amor e do perdão. Se alguém está vindo contra você, ame. Não se justifique. Perdoe. Libere perdão. Não se renda ao nível da justificação própria. Romanos 8:33 vai dizer que quem nos justifica é Deus. Se você é justo, Salmos 37 vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele mostrará como o sol do meio-dia que você é justo. Não queira fazer com que as pessoas te entendam e te compreendam, se essa não é a vontade delas. Não adianta explicar para quem não quer entender. Se as pessoas estão falando de você, que você não é uma pessoa boa, vá em frente e seja uma pessoa boa. Não pare. Não volte atrás para se justificar. Ame. Seja humilde. Considere essa pessoa. Tenha compaixão. Perdoe. Libere perdão. Foi isso que Jesus fez. O nosso objetivo é fazer de Jesus a nossa prioridade. Nós cantamos aqui um texto que está ali em João, no capítulo 3, no verso 30. Eu vou abrir aqui e ler para você. Que diz assim: João 3, o verso 30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Que Jesus cresça na nossa vida. Que o amor dele, que a humildade cresça. E que o nosso achismo, o nosso egoísmo, a nossa vaidade diminua. Para que ele se destaque nas nossas vidas. Que você seja uma pessoa, eu e você, pessoas que acendem a luz das outras pessoas. Eu tenho falado isso numa jornada de lives que eu estou fazendo no meu Instagram, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, para mulheres que querem ser fortes. Mulheres fortes são aquelas que são mansas e humildes. Ai, como isso é difícil. Ai, amém, né, Bruna? A gente quer gritar, a gente quer rodar a baiana, a gente quer controlar, a gente quer dizer tudo como tem que ser. Isso é fraqueza. Ser forte é depender de Jesus e deixar Ele fazer
aquilo que a gente não consegue. Ser forte é amar aqueles que te perseguem e orar pelos seus inimigos. Isso é ser forte. Ser forte é ser doce, é ser amável quando alguém chega para você com palavras de acusação, com rispidez. E com brandura você responde: ai, man, que difícil. Mas que ele cresça e que eu diminua. Não importa se as pessoas estão falando algo contra mim. Importa que eu estou seguindo os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus é passar pelas mesmas aflições que ele passou. Amém? Louvor pode subir aqui comigo. Eu quero ler aqui para você refletir um pouco sobre a vida de Jesus, um resumo, que diz assim: Jesus nunca buscou promover a sua própria agenda. Diferente de grandes líderes de hoje, ele não buscou publicidade, mas evitou. Não estava interessado em popularidade. Estava acostumado a lidar com pessoas que o odiavam. Quando curava alguém, instruía a pessoa a não contar a ninguém. Diferente de hoje, né? Que quando a gente faz alguma coisa, a gente corre postar no Instagram. Repreendeu aqueles que tentavam convencê-lo a demonstrar o seu poder milagroso. Quando alguém o chamava de grande, ele dizia: apenas meu pai é grande. As seitas religiosas o odiavam e os pecadores o amavam. Ele rejeitou todo o conforto, inclusive uma cama, um travesseiro, um lar e dinheiro. Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade, a sua visão ou estabelecer o seu próprio reino. Jamais houve um líder na história humana cujo único propósito na vida era fazer a vontade de outro. Sua única motivação era cumprir a vontade de seu Pai, que está nos céus. Mesmo sabendo que sua decisão o levaria à morte na cruz, ele nunca vacilou, nem abandonou seu objetivo principal. O que fez de Jesus o maior líder do mundo? Como um único homem pôde mudar o curso da história? Jesus não escreveu livros, não liderou um exército, não tinha uma estratégia financeira, não derrubou nenhum governo, não liderou uma rebelião, nunca fundou uma religião e não construiu prédios ou monumentos para si. Em seus 3 anos e meio de ministério, ele pregou às multidões em apenas ocasiões raras. Falou às multidões principalmente em seus 18 meses, nos últimos 18 meses. E passou a maior parte de seu tempo treinando, servindo 12 homens não qualificados. Ele não tinha posses, além das roupas que vestia e nenhum travesseiro para descansar a cabeça. Ele foi rejeitado por sua família. Sua cidade natal tentou matá-lo. Os líderes religiosos acreditavam que ele era possuído por demônio. Ele foi traído por seu tesoureiro e abandonado por seus 11 discípulos, remanescente em suas últimas horas. O único título que tinha foi escrito como zombaria e pregado numa tábua no topo da cruz, em que ele foi crucificado. Foi trocado por um assassino, e seus únicos companheiros em cruzes vizinhas eram ladrões, um dos quais riu dele em sua hora final. Seus carrascos lançaram a sorte sobre seu manto, zombando o curador com o maior insulto possível: médico, cure-te a ti mesmo.
enquanto ele estava na cruz. O Pai lhe deu as costas quando ele tomou sobre si os pecados do mundo inteiro, o meu e o seu pecado. O que restava? Jesus foi enterrado num túmulo emprestado. Essa foi a vida do homem que revolucionou a história. Um homem que se esvaziou da sua glória e veio a essa terra para cumprir um propósito. Nós não estamos aqui para receber glória desse mundo também. As coisas desse mundo são passageiras. E tudo aquilo que o mundo aplaude, o céu não aplaude. Não se engane. Não queira sustentar um status, não queira a todo custo sustentar uma justiça própria, ou deixar de liberar um perdão, de amar alguém, de estender a mão, porque você acha que fazendo isso você vai ser humilhado. Ei, o nosso Mestre, Senhor e Salvador humilhou-se a si mesmo. Só que por ele se humilhar a si mesmo, nós lemos aqui no texto de Filipenses 2. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou à mais alta posição. O convite de Deus para mim e para você essa noite é: filho, filha, humilhe-se debaixo da minha poderosa mão. Se esvazie de você mesmo. Vamos se colocar de pé. Se esvazie dos seus achismos. Se esvazie da sua justiça própria. Se esvazie. Deixe que Cristo cresça em você. Deixa que o amor dele tome a forma no seu coração. Perca para o amor. Deixa o amor vencer. O amor de Cristo. O amor que perdoa. O amor que serve. O amor que se esvazia do ego, do egoísmo, do achismo. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Peça para que o Espírito Santo venha sondar o seu coração agora. Ele está aqui, a presença dele está aqui, amém?